Olá, irmãos. Eu saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O meu nome é Miriam Anita. Eu estou aqui para compartilhar com os irmãos aquilo que eu entendi do texto chamado União com Cristo. Esse texto está no Manancial. E o Manancial é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, é importante que vocês saibam que não fui eu quem escrevi o texto, só vou dizer para os irmãos aquilo que eu entendi. Podemos começar orando? Amado Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui. Em teu nome rogamos que a nossa reflexão possa nos edificar. Perdoa-nos, Senhor. Esteja conosco sempre. É o que te pedimos. Em teu nome. Amém. Bom, irmãos, então o texto bíblico de hoje está em Colossenses, capítulo 3, versículos de 1 a 4. E o texto diz assim, olha: Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Porque já estáis mortos e vossa vida será escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós os manifestareis com ele em glória. Amém? O versículo de hoje escolhido é o versículo 1, que diz assim: Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Bom, irmãos, então esse texto é do pastor Fábio Martins. E só para contextualizar, eu quero dizer para os irmãos que a carta de Colossenses, para os Colossenses, foi escrita pelo apóstolo Paulo, mais ou menos no ano 60 depois de Cristo. Paulo estava preso lá em Roma, e aí o Epáfras, que era um cristão lá, que era líder em Colossos, passou por Roma e contou para ele da situação da igreja de Colossos, né? Que não ia bem, porque eles estavam sendo influenciados por questões humanistas, pela filosofia. Então, existiam falsos mestres, né? Que estavam instruindo os colossenses que o sacrifício de Jesus Cristo na cruz não era o suficiente. Eles tinham que se dedicar a coisas como esoterismo, revelações secretas, autopunição, para conseguir a salvação. Então, por isso é que Paulo coloca aí essas questões nesta carta aos Colossenses. E ele, então, neste capítulo 3, ele começa dizendo assim: portanto. Então, quer dizer, ele vai introduzir aí um conceito, que é o conceito celestial, que ele vai concluir o que ele já vinha falando antes, né? Então, ele está falando sobre a importância e a suficiência de Jesus Cristo na vida de todo cristão, que não é necessário mais nada, a não ser você declarar que Jesus Cristo é seu Salvador. Isso sim, já é o suficiente, porque se a gente morre com ele, a gente ressuscita com ele. Então, é nesse contexto que a carta dos Colossenses foi escrita. E o texto diz assim, olha: somente Jesus pode satisfazer o coração do homem. Ele é o Salvador Supremo, bom conselheiro e videira verdadeira, a qual devemos estar ligados sempre. Isso está escrito em João, capítulos 15, versículos 4 a 8. E eu vou ler para os irmãos, porque eu acho que é uma informação muito importante. Então, Jesus diz assim, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir frutos de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós os podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira verdadeira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançada fora a semelhança do ramo e secará.
e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Então, Jesus é a videira verdadeira e é a ele que nós temos que estar ligados. Então, quando a gente se mantém unidos a Jesus Cristo, aí vários aspectos que têm a ver com essa vida espiritual vão se manifestar. Então, não é possível você estar ligado à videira e não ter um comportamento espiritual. Então, nós temos que estar atentos a isso, né? Quando nós aceitamos Jesus Cristo, a nossa vida tem que ser transformada. Então, a nossa união com Cristo nos faz perceber que por Ele somos ressuscitados, como está ali no versículo 1, né? Que fala assim, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são lá de cima. Então, aquele que é gerado em Cristo é nova criatura. Então, ele se identifica, né, com Jesus. Então, ele está morto para esse mundo, para sua velha natureza, para aquele desejo de pecar, mas completamente vivo para Jesus. Então, morreu e ressuscitou com Jesus. Então, a evidência mais clara que alguém realmente abraçou a Jesus se dá quando essa pessoa vive para o Senhor de maneira comprometida e piedosa. Né? As pessoas têm que olhar para a sua vida e ver que aquilo que você fala combina com aquilo que você vive, né? Não adianta você dizer que ama Jesus e não ter uma vida que seja abençoadora, né? Não ter uma vida que reflita os passos de Jesus, porque é automático. Quando você ama uma pessoa, você faz o seu melhor para ela. E é isso que nós temos que fazer em relação a Jesus. Se nós dissermos que amamos a Jesus, nós temos que dar o nosso melhor, porque é para isso que nós vivemos. Então, essa união também faz compreender que com Cristo a gente chega ao céu, que está lá na segunda parte do versículo 1 e no versículo 2, que diz assim, Cristo está sentado à destra de Deus e pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra, que era aquilo que os colossenses estavam fazendo. Eles estavam muito preocupados em fazer coisas para tentar ajudar Jesus, né? Com a filosofia, esses falsos mestres, então, estavam deturpando o que Jesus veio fazer aqui. Então, este pensai aqui, que fala aqui no versículo 2, inclusive, é uma palavra grega que é froneu, né? Essa palavra, obviamente, eu não tenho o sotaque ideal para falar essa palavra, mas do original no grego é froneu, que quer dizer assim, você tem que ser sábio, você tem que ter entendimento, você tem que direcionar a sua mente para as coisas de Jesus Cristo. É isso que esse pensai. Não é só, tive um pensamento, ok. Não, você direciona a sua mente, você orienta a sua mente para as coisas que são lá de cima, para as coisas celestiais. Então, aqui o texto, ele até faz ele cria uma palavra, né? Ele fala céu-centrismo, né? Como se o céu fosse o centro de todo. Então, é um neologismo, uma palavra nova que ele criou, que é a consequência de quem anda com Jesus. Então, quem tem Cristo no centro da vida, vai ter também o céu no centro da vida. Então, ele coloca aqui, céu-centrismo é a consequência natural do cristocentrismo, que quer dizer isso, né? Cristo no centro, a gente também vai começar a pensar nas coisas lá do alto. Então, a gente não pode esquecer de Colossenses, que lá em capítulo 1, versículo 27, diz assim, que Cristo em nós, a esperança da glória. Então, a gente tem que ter certeza, se lembrar cada dia que a gente nesse mundo aqui é só peregrino, nós estamos de passagem. E o nosso foco é estar na nossa cidadania celestial, entendeu? Porque aqui é só uma passagem. Por isso que nós temos que fazer o melhor, porque a gente só vai viver uma vez. A Bíblia diz que não existe outra vida, só essa. A gente vive aqui, depois morre, e aí
ou para condenação, ou para a salvação, se optarmos por ficar com Jesus Cristo. Então, se a gente estiver com Jesus Cristo, nós iremos sim morar com Ele no céu. Então, esta união com Jesus vai nos trazer uma vida nova, que começa aqui na terra e vai até a eternidade. Então, com esse desejo no coração, a gente vive para abençoar as pessoas, a família e a igreja. Por quê? Porque é um sentimento natural de quem ama. Quando você ama, você se sente unida àquela pessoa, o que você quer fazer? O melhor por ela, você dá o seu melhor. E é isso sim que um coração vinculado ao amor de Deus, a Jesus Cristo, vai fazer. Ser uma pessoa abençoadora. Então, inclusive, eu vou contar para os irmãos uma historinha bastante interessante. Era um casal que se amava demais. Eles se amavam demais. Mas eles eram pessoas pobres, a despeito de o rapaz ter herdado já do bisavô um relógio de bolso. Sabe aqueles relógios que você usa no bolso? Era um relógio de ouro. Era a única coisa de valor que este homem tinha. E a moça, a esposa deste homem, ela tinha um lindo cabelo longo, maravilhoso. O cabelo dela era muito bonito. Todos elogiavam e ela sempre cuidava daquele cabelo. E o marido dizia, nossa, como o seu cabelo é bonito, como você é bonita com esse seu cabelo. E ela falava, eu também gosto muito do meu cabelo, né? Que maravilha, né? Que Deus me deu um cabelo tão bonito. Poxa, que bom, né, que você gosta. E o tempo foi passando e eles sempre apaixonados, sempre amando cada um ao outro. E era ocasião do Natal. E aí, ambos queriam comprar um presente, né, para o outro. E ele disse assim, poxa vida, eu gostaria muito de ter uma corrente para usar o meu relógio de bolso. Aí ela falou, é uma pena, né? Porque o seu relógio é um relógio de ouro e é tão caro e nós não temos dinheiro. E ela falou, eu gostaria de ter 2 pentes para colocar assim no meu cabelo, para ele cair assim, majestosamente. E ele falou, pois é, nem para comprar 2 pentes, 2 presilhas para o seu cabelo ficar lindo, eu não tenho condição. Aí um disse para o outro, mas não faz mal, né? É importante que a gente se ama, está unido e a gente vai continuar sendo feliz. E ele elogiava ela e ela elogiava ele. Muito bem. Então, como o Natal se aproximava, o que aconteceu? Ela resolveu fazer uma surpresa para ele. Ela foi num local, cortou o cabelo bem curtinho mesmo, e vendeu o cabelo dela. E com o dinheiro que ela arrecadou, porque o cabelo dela era muito lindo e muito longo, ela comprou uma corrente para que o seu esposo, o seu amado, pudesse usar finalmente o relógio que ele tinha ganho do seu bisavô. E ela estava muito ansiosa para chegar o dia de Natal para que ela pudesse presenteá-lo. Muito bem. Chegado o dia de trocar os presentes, eles novamente trocaram juras de amor e agradeceram a Deus pela união, porque eles eram muito unidos e como um tinha o desejo de abençoar a vida do outro. E aí, quando ela foi buscar o presente, ela entregou para ele e ele falou, cadê o seu cabelo? O que aconteceu com o seu cabelo? Aí ela falou, eu fiquei feia. Ele falou, não, você é linda de qualquer jeito, mas o que aconteceu com o seu cabelo? Ela falou, então, eu vendi o meu cabelo para comprar uma corrente para que você pudesse usar o seu relógio. E ele ficou pasmo, parado. Ela falou, o que foi? Aí ele falou, eu também quero te dar um presente.
E aí ele colocou nas mãos dela um embrulho. E quando ela abriu, eram 2 pentes de cabelo cravejados de rubi. Ela falou, ele falou, pois é, eu vendi o relógio para comprar essas 2 joias para você. Então, irmãos, o amor, a união, o desejo de abençoar é assim. Quando a gente se vê ligado a outra pessoa, a gente dá o nosso melhor para abençoar a vida da outra pessoa. E assim como esse casal, ela que vendeu os cabelos e ele que vendeu o relógio, tinha o desejo de abençoar um ao outro. Desta mesma forma, nós temos que ter o desejo de abençoar a vida das pessoas, porque nós estamos unidos a Jesus Cristo. Espero que vocês tenham gostado dessa historinha. Bom, irmãos, a última frase do nosso manancial diz assim: unidos a Cristo e com foco na eternidade, encontramos ânimo e sabedoria para viver neste mundo. Temos sempre que estar unidos a Jesus Cristo, para termos sabedoria e seguir adiante, fazer o nosso melhor de forma que as pessoas vejam o quanto nós abençoamos a vida delas. Amém? Eu me despeço aqui com um abraço fraternal, com o meu abraço de ursa e, lógico, com a nossa palavra de ordem, que é saudades.